Olá, mais uma vez vamos falar de astrologia psicológica. Hoje o assunto é timidez, vergonhas, bloqueios, bloqueio emocional, gostos pelo isolamento e até o tal do autismo. A gente pode chegar a perceber essa tendência. Tudo por conta da hora do nascimento. Tem coisas que a responsabilidade é o dia. Tem coisa que a hora. Então pode ser qualquer dia, mas não pode ser em determinadas horas. E isso aí é assunto para a gente falar mal da cesariana daqui a pouco. Então vamos lá. Não esquece de dar o like, não esquece de apertar o sininho, de se inscrever, disso, aquilo, outro, comentar, para poder favorecer o canal, compartilha para quem tem esses tipos de problema, porque eu dou a solução. E se vier a consulta, melhor ainda. Mas pelo menos aqui eu já mostro o motivo. E se o motivo não foi vocês que criaram, fica muito mais simples de se resolver. Então vamos lá, vou colocar meu rosto para o lado e vou começar a falar do porquê que isso acontece no momento do nascimento. Entenda bem aqui. Eu tenho o ascendente. O ascendente o que é? É a cara que eu mostro. Se o Sol, que é o consciente, faz um bom ascendente, um bom aspecto com ascendente, eu tenho uma natural facilidade de me apresentar. Se Mercúrio, que é o raciocínio, a comunicação, faz um bom aspecto, e ainda por cima o Sol também, eu tenho um âncora. Porque além de se apresentar com facilidade, vai se comunicar com muita naturalidade. Se além disso a Vênus, que é a sedução, tiver também um bom aspecto, o melhor aspecto é a tal da conjunção, mas um bom aspecto, perto dos 60, perto dos 120, também já é muito positivo. Então a Vênus, eu vou ter uma sedutora com naturalidade. Muita gente que tem esse aspecto com Vênus e o ascendente, seduzem por seduzir, não estão nem aí, não percebem, todo mundo acha que estão dando bola. Eles até ficam envergonhados em determinados momentos, porque não era nada daquilo, é só a natureza dele. Bom, se a gente foi pelo caminho do positivo, agora vamos pelo negativo. É muito simples. Se o Sol, que é o principal agente do ego, que toma conta do consciente, faz um mau aspecto com a cara que se tem para mostrar ao mundo, timidez. Então, a criança vai ser tímida, o adolescente vai ser tímido, mas teoricamente, aqui está o ascendente, né? Mas teoricamente, como a forma de agir, a segunda coluna, entra em ação a partir dos 13, 14 anos, nesse caso aqui, Aquário passa a funcionar como um ascendente, porque o mesmo signo na segunda coluna, na coluna da forma de agir, passa como uma forma de se apresentar. Então, normalmente, a timidez e as vergonhas eu vou falar daqui a pouco, a timidez e as vergonhas acabam na adolescência. Por quê? Porque você abandona o signo que está travado para usar das outras opções que estão crescendo em força de influência, que nesse caso aqui seria o Aquário. Iria abandonar Áries, iria usar o Aquário. Nesse caso aqui, dessa data, dessa hora, dessa isso, dessa aquilo, eu ainda tenho mais um agravante, que é o quê? O Sol
faz um mau aspecto com o regente do ascendente. Então, embora você ainda tenha como usar Aquário para mostrar a cara para o mundo, essa má impressão vai continuar pela vida inteira, dando uma impressão de uma timidez que lhe persegue. Agora, você percebendo que você não criou e que é gosto do ego se martirizar com isso, fica muito mais fácil resolver. O problema é você achar que tem culpa. O problema é achar que tem culpa dessa palhaçada. Não tem culpa. Gostos do corpo onde se vive. A astrologia psicológica serve para descolar a tua alma do corpo, porque a alma tem discernimento. E com o discernimento dela, ela fala, bom, se Áries não me funciona, eu vou usar Aquário. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Você tem essa influência para usar, por que não usar? Então vamos lá, vergonhas. Vergonha para se comunicar. Como eu já falei, Mercúrio é a comunicação, o raciocínio. Se faz um mau aspecto ao ascendente, vou ter vergonha. Vênus, vergonha de seduzir. Essas vergonhas normalmente acabam na adolescência. Por quê? Porque outros signos virão aqui na segunda coluna para você modificar a forma de se apresentar. Bom, agora vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um aspecto ruim aqui com o Sol que me leva à timidez, eu tenho um aspecto ruim aqui com o Mercúrio que me leva a vergonha de me comunicar, tenho vergonha de seduzir. Timidez e três vergonhas, por mais que tenham bem ou mal resolvido depois da adolescência, fica na memória. Então, qualquer dificuldade emocional que você tem a tendência ao isolamento. Se essa tendência ao isolamento ainda tiver o consciente meio desequilibrado, que dê gosto ao vitimismo, piorou. Eu vou ser vitimismo e isolado. Se tiver depressão, aí ficou mais depressivo ainda. Se tiver baixa estima, vai ficar preocupado. Lembra aquela história do castelo de cartas? Cada um tem o seu complexo. O que é complexo? Complexo é a soma de. Quando você vai no terapeuta, ele fica lá usando de 2, 3, 4 sessões para tentar te imaginar a tal da anamnese, que é o que eles juntam todas as suas dificuldades para criar o teu complexo. O complexo se vê direto no mapa. Quando eu chego aqui, olho os gostos do ego, as manias dele, o que os aspectos levam do grau de simples ao que chega a transtorno. Somo isso, vejo as consequências, anamnese, porque eu entendi o castelo de carta que formou o complexo negativo da tua personalidade. Mas, paralelo a isso, tem um complexo positivo. Então, se eu te mostro pelas tuas virtudes como que você vai resolver os problemas, resolveu o problema. Bom, vamos voltar aqui. Então, eu estava falando do isolamento. Agora, vamos piorar o isolamento? Veja só. Se eu tiver também um mau aspecto com a Lua, eu criei bloqueios para falar das minhas angústias. A Lua faz os signos que comandam o inconsciente. Nesse caso aqui, o elemento água está em minoria. Então você imagina, se esse indivíduo tem uma mãe, que normalmente no parto normal acompanha o signo, tem uma mãe do elemento água ou de escorpião, e essa mãe morre, e essa mãe se separa,
e essa mãe dá um piti louco e deixa a criança perturbada, ela não tem como se apresentar, não tem como se comunicar, não tem como se seduzir na vida, tem bloqueio para falar sobre as suas dificuldades. Nesse caso aqui, tem medos. Aí ela encroa e pode chegar ao tal do autismo. É um caminho. Não vou afirmar isso, mas dos graus do gosto do isolamento, o último é o tal do autismo. Então, quanto mais o mapa mostrar tendência ao isolamento, mais o risco do tal do autismo. Qual é a solução? Tudo tem solução, mas não tenho como falar num papo de internet aqui, um videozinho pequeno. Teria que estudar várias possibilidades. Mas normalmente o autista também tem um ego que se divide entre fogo e ar e terra e água. Aí você tem que escolher um dos lados para forçar esse lado para ver se ele te escuta, porque ele não quer escutar ninguém, porque ele não quer correr o risco de ter que responder. Então, tudo tem alguma forma de se resolver. Bom, vamos lá. Cesariana. Aqui, ó, você repara a quantidade de maus aspectos que eu tenho aqui às 18h35. Às 18h0, eu não tenho nada. Então, o médico não pode cortar a barriga da mãe, que vai gerar um filho, que vai ter a personalidade proporcional a esse momento que cortou a barriga, sem olhar as consequências do mapa que ele está utilizando. Aqui, eu vou repetir aqui, ó. 18h35, eu tenho um mau aspecto com o Sol, eu tenho um péssimo aspecto com a Lua, eu tenho um mau aspecto com Vênus, tenho um mau aspecto com Marte. Essa pessoa é naturalmente encruada, essa pessoa nessa hora tem desequilíbrio emocional, tem medos, tem várias dificuldades, sofre novamente com uma mãe de Escorpião. Tem várias possibilidades para ter vários problemas por conta da hora que se escolheu. É um absurdo não dar importância à hora do parto. O destino é preparado pelo mapa. Tanto o caminho por onde a vida vai ser levada, como o karma, a personalidade do corpo. E eles lá em cima escolhem. Então, se eles lá em cima quiser fazer com que o teu filho tenha esse ou aquele problema, eles farão. Mas eles te dão direito ao livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é fazer a alma escolher. Livre-arbítrio não é dado ao ego, que morre junto com o corpo. É dado à alma. Então, se a alma acordar o discernimento dela e for fundo, escolhe a hora para o filho, na medida do possível. Eu tenho uma filha que eu escolhi. Puxou a minha, linda, maravilhosa. Pois, do contrário, seria muito problemática, porque o médico queria operar num dia e eu convenci ele a fazer no dia seguinte. Sem que ele acreditasse muito no que eu estava falando. Mas pelo menos eu consegui. Então, consequências do ascendente. Ou o cara é o âncora do jornal, porque se apresenta, se comunica, seduz com uma facilidade enorme, ou ele chega a ser uma pessoa que vai se isolar porque não tem como se apresentar, como se comunicar, como seduzir, e não consegue falar das suas dificuldades emocionais. Tudo isso por conta da hora. O ascendente, cada grau desses númerozinhos que eu tenho aqui, ó, são 4 minutos. Então, se eu andar 4, 5, 6, 7 minutos, 20 minutos, resolvi o problema. E se eu entrar na hora que não presta, eu criei o problema.
assunto hoje, então, finda. Timidez. Falei tudo. Então, o assunto hoje é a timidez, entre aspas, vergonhas e tudo mais. Ficou explicado o motivo que umas continuam e outras não. E chutem o balde, vocês que têm timidez que perseguem. Por exemplo, eu vou abrir aqui o meu, aqui, ó. Lipiane, venham conhecer meu programa. Se você me mostrar aqueles mapas do mapa astral, eu não sei olhar aquilo não. Aqui, ó. Aqui eu tenho um mau aspecto que se desfez. Está aqui pertinho da tolerância, mas ainda me atingiu na fase de infância e adolescência. Então, o meu Gêmeos não funcionou. O meu Gêmeos não funcionou. Mas quando começou os meus 14 anos, eu passei a usar Libra. E pouco a pouco acabou a minha timidez. E como o Mercúrio está bem aspectado com o Sol, não tem um problema com o Gêmeos. Ele até voltou a aparecer, eu vi, mexe a tagarela um pouco. Mas eu uso muito mais da lógica de Libra do que da tagarelice de Gêmeos. Ok? Então, o nosso assunto hoje finda. Torcendo que vocês entendam, não dê importância, venham a mim para resolver qualquer questão simples assim. 1 hora de papo, 1 hora de consulta, não cobro grande coisa. Venham se tratar, tragam seu filho, tragam um conhecido e viva melhor, acorde a sua alma. Tenha discernimento. Ok? Dê o like, compartilhe, comente e se inscreva, aperte o sininho, não sei o que lá. Tá bom? Abraço.